Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo bom com vocês? Temos duas em uma aqui envolvendo a dona Netflix. Uma envolve a influência da Netflix diretamente em Hollywood. E outra, uma péssima notícia para Netflix BR. Netflix está em queda de assinaturas. Estamos vendo um movimento de cancelamento de assinaturas na Netflix BR. E vamos entender estes porquês no vídeo de hoje. Olha, o CEO falou uma coisa interessante que eu estou refletindo até agora sobre Hollywood. Estou refletindo sobre o cinema ultimamente, porque a gente vai bastante ao cinema, né? E a gente tem visto muitos filmes que poderiam... A gente achava que ia bem na bilheteria, mas tá vazio. Muito vazio. E aí, no final, a gente traz aquela notícia de que o filme não arrecadou o quanto previu. Enquanto a equipe conseguiu estipular. Isso aí é uma coisa com frequência que a gente vem trazendo aqui, tirando alguns filmes de super-herói e filme infantil. O filme pro público infantil parece que é o grande filão do cinema. Porque é a grande certeza de você ter a bilheteria. Por isso nós temos vários live actions. O Minecraft aí pode ser o primeiro bilhão do ano, passando 800 milhões. Então parece que o cinema não está trazendo os adultos. E a gente vai conversar bastante sobre esse vídeo aqui. Vamos lá, ó. Vota na Linhagem Geek no IBEST. Estamos concorrendo ao prêmio IBEST e precisamos da ajuda de vocês. Vou deixar o link aqui. Estamos bem ranqueados, graças a Deus. O único canal nerdola de todos os canais que estão concorrendo. Então, vota na Linhagem Geek e dá essa força pra gente, tá bom? Obrigado. Ó, primeiro vamos falar sobre a questão da Netflix estar salvando Hollywood. Mas como assim, Gabriel? Vem comigo aqui, ó. Desde que a Netflix começou a ter grande destaque no ramo de entretenimento, muito começou a se discutir a preferência do público em ver filmes em casa ou nas telonas. Com a pandemia, os streamings começaram a ter uma notoriedade bem maior do que antes, pois eram a única opção das pessoas que estavam em casa. O momento foi óbvio. A Netflix e os seus concorrentes começaram a produzir mais obras originais e, sobretudo, aumentar a qualidade das produções. Com isso, o debate ficou ainda mais forte. Vale a pena ir no cinema se possivelmente o streaming te entregará o mesmo filme no conforto do lar, mesmo que seja um tempo depois? Além disso, os catálogos estão lotados de produções que você pode ver e rever quando quiser. Sobre esse assunto, Ted Sarandos, o CEO da Netflix, deu uma opinião tanto quanto polêmica em uma entrevista ao Deadline. Vamos lá, abre aspas. Somos uma empresa muito focada no consumidor. Nós entregamos o programa que você vai querer assistir. Estamos salvando Hollywood. O que o consumidor está tentando nos dizer? Eles gostam de assistir aos filmes em casa. Essa eu vou deixar pro André. Fique em casa, se puder. Aqui ele tá certo. Ele tá certo. Eu acho que muitas pessoas, elas veem o filme que estão... Até que gostam de cinema, né? Acompanha. Vai sair esse ano esse tanto de filme no cinema. Aí, o que ele faz? Esse aqui eu vou assistir quando sair pra streaming. Esse aqui eu vou baixar no torrent. E de 50, 2 eu vou assistir no cinema. Faço questão. Porque você não tem mais novidade no cinema. O próprio filme de super-herói não é uma novidade, mas atrai o macro e toda a construção que foi feita de filme de super-herói. Exemplo, Superman. Muita gente vai assistir no cinema. Tô muito curioso pra bilheteria de Superman, porque também não é uma coisa nova. Nós tivemos a série do Superman, nós tivemos o Henry Cavill, a Liga da Justiça, que são atuais. Então eu tô curioso pra saber a bilheteria desse Superman, que já não é mais nenhuma novidade, é uma pegada diferente. Quarteto Fantástico também, mais curiosidade, universo compartilhado, todo o conceito que a Marvel já estabeleceu. Mas realmente, filmes comuns como um drama, uma ação, sem uma criatividade grande e forte,
as pessoas esperam pra assistir em casa, ou no computador, ou no torrent. Então, nisso, salvar Hollywood, ele tá vendendo o peixe dele. Ele trouxe pra ter a mídia, pra entrevista se tornar midiática, pegou Hollywood, tá dando uma alfinetada ao mesmo tempo, como se Netflix fosse alguma coisa diferente de Hollywood, etc. Mas, no final, eu acho que ele tá correto no pensamento dele, sim. Eu ainda dou prioridade pro cinema. Eu sou cinéfilo, eu gosto de estar lá no cinema, gosto de viver a experiência, mas também concordo que hoje a gente vive uma escassez muito grande de criatividade. Então, principalmente para pessoas que não trabalham com isso, acaba tendo que fazer escolhas. Como a gente trabalha com isso, a gente tem que ir no cinema na grande maioria, a não ser que o filme que a gente vá avaliar e vai trazer a nossa interpretação seja um filme de streaming. Mas, quer ver um exemplo? O Karate Kid agora que a gente vai ter é um filme que ele vai trazer vários tipos de sentimentos. Você pode ir assistir o Karate Kid para assistir um filme de artes marciais. Você pode ir assistir o Karate Kid pelo valor nostálgico de ter ali o Ralph Macchio e o Jack Chan. Então tem vários motivos de você poder ir assistir o Karate Kid. Agora, por exemplo, qual que é o motivo que você vai ter para assistir Premonição 6? É difícil, hein? É difícil. Você entendeu? Então, assim, eu acho que é natural. A Netflix cresceu absurdamente, tá produzindo bons filmes, boas séries. E isso também tá interferindo. De certa forma, a Netflix tá trazendo... ela trouxe o resgate do Chris Hemsworth, que eu achei classe A. Ela trouxe a série do Senna, que foi muito bem produzida. Então a Netflix, ela tá trazendo boas coisas. A Stranger Things também é muito bom. A própria Wandinha também é uma boa série. Então a Netflix também entendeu como que funciona o jogo. E isso, consequentemente, faz com que os estúdios tenham que ter mais estratégias, tenham que inovar, tenham que ser mais criativos. Ano passado nós tivemos vários bilhões, mas principalmente dentro do universo do super-herói, que ainda é um nicho que, mesmo que não tenha a originalidade, não seja um negócio novo, mas os personagens de quadrinhos têm um carinho e têm um apelo comercial muito grande. Então, por exemplo, o Superman. O Superman, será que o 6º Superman que a gente vai ver, ou o 7º Superman? Mas você tem o apelo do Superman, né? Você terá um 7º ator sendo o Superman, ou 6º, mas você tem o apelo do Superman, a construção de uma nova história e viver a experiência no cinema. Eu ainda sou da seguinte opinião, de viver a experiência, mas também sei que vivemos uma grande escassez. Continuando aqui, o Sarandos falou o seguinte também, ó. Acredito que essa seja uma ideia ultrapassada para a maioria das pessoas, mas não para todos. O que eu estava dizendo é que, muitas vezes, a indústria do entretenimento não é tratada como um negócio de verdade. E esse é um dos exemplos disso. Bom, o Sarandos, ele trouxe a visão dele, claro, jogando ali para Netflix, que também hoje tem uma concorrência direta com os cinemas, mas ainda assim, pra mim, é imbatível. Por mais que você esteja no conforto de casa, né, ali no teu sofazão classe A, na tua tela, no teu home theater, com a sua pipoquinha, com o seu refri em casa, mas a experiência ainda do cinema, pra mim, é incomparável. E aqui no Brasil, né, eu não sei porque... Eu não posso falar pelo mundo porque eu não sei o preço. Mas o problema do cinema aqui no Brasil também é o preço. Isso, tem isso também. Pô, você vai levar um filho, vai no cinema, você, sua esposa e 2 filhos. Vai 200 aí fácil, querido. 200 aqui, ó. Se der pra parcelar, né? Eu não sei se o cinema dá pra parcelar, mas daqui a pouco vai ter que começar a recorrer a isso, porque as pessoas não estão indo no cinema. Antigamente o cinema era R$2. Claro, você pode fazer pela inflação e tudo mais, toda a correção monetária possível, mas o preço atrapalha também a ida ao cinema.
Então tem isso. Acho que se o cinema fosse um pouquinho mais barato, as pessoas iriam. Ia tornar. Quando a gente era moleque, era normal ir no cinema. É lógico, o cinema ele virou um evento depois da Marvel, né? Não, a gente vai no cinema e tal. Lógico, né? É por conta do início da grande audiência de filme de super-herói. Mas ali no Matrix, no Senhor dos Anéis, no Batman, já era também aquela vontade, aquelas filas. A gente não vê mais hoje aquelas filas pra ir pro cinema. Agora é tudo mais compacto. Claro, você tem o acesso de comprar a sua cadeira ali na internet, mas você não vê muita gente indo pro cinema, só nesses filmes grandes, assim, como o Superman, que eu acho que vai acontecer. Mas o preço é um impeditivo aqui no Brasil, com toda certeza. Se o cinema a entrada fosse R$10, eu acho que muita gente ia virar um passeio mais corriqueiro. Porque eu quero dizer, quando eu tinha, uns 15, 14 anos, a gente saía da escola e, pô, e aí? Cada um tem R$5 aí, vamos no cinema? Vamos assistir Austin Powers. A gente fazia isso. É mesmo? Já lá no cinema de rua, né? No cinema de shopping, então tinha o cinema ali, o grande Roxy. Ia lá, passava no Roxy, às vezes tava passando. Ia lá no Gonzaga, né, com os 3 amigos, eu, Guilherme e Felipe. A gente ia lá no Gonzaga, tinha os posters, pô, tá tendo um filme legal aí. Qual? Aí a gente ia lá ver esse aqui. Ia ver. R$5, R$10, aí comprava uma pipoca, meiava. Então era mais acessível o cinema. Hoje ele não tá tão acessível. E ainda a maioria fica dentro de shopping e você tem que pagar o estacionamento também. Perfeito. Então você tem que... É muito mais complicado. Então vai ter que se ajustar. Eu acho que o cinema vai entrar nesse momento de se ajustar ainda. Ó, vamos falar um pouquinho sobre a queda da Netflix no Brasil, tá? A Netflix, em janeiro, ela revelou 300 milhões de assinantes em janeiro, mas nível global. Porém, no Brasil, os números caíram, tá? Ó, no primeiro trimestre de 2024, a empresa liderava com 26% dos assinantes no Brasil. Em 2025, esse número caiu para 23%, ou seja, menos 3 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A empresa está sendo seguida de perto pela sua concorrente Prime Video, que conta com 21% dos assinantes no Brasil, crescendo 1 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2024. Após a Prime Video, temos a Disney com 15% dos números. A Netflix começa a ligar o sinal de alerta no Brasil, pois, além de seus grandes concorrentes estarem crescendo, os serviços de streaming de menor apelo também começam a ganhar notoriedade. Um grande exemplo disso é a Paramount Plus, que carrega o trunfo dos filmes da franquia Sonic. O serviço dobrou de 3% para 6% entre dezembro e março deste ano, justamente no período onde Sonic 3 recebia um forte marketing e apelo no Brasil. Mesmo assim, a Netflix ainda é líder, mas você tem uma queda de 3% e você vê a Prime Video correndo por fora. A Prime Video também é um streaming que tá produzindo grandes obras. Reacher, sucesso, adquiriu os direitos de The Chosen, Casa de Davi. Por exemplo, ó, a gente foi assistir o Contador 2, né? Então, eu assisti o primeiro Contador na Prime Video. Então, a Prime Video também, às vezes, ó, quando eu entro na Prime Video, eu tô de boa, eu quero assistir um filme aleatório. A Prime Video também tem um catálogo muito vasto, fora que a Prime Video também tem a parceria, tem o Campeonato Brasileiro. E isso é um ponto, olhando aqui pro universo BR, também diz muita coisa, porque a Prime Video tem direito a um jogo exclusivo por rodada, exclusivo, com a narração incrível, impecável de Galvão Bueno, né? Que tá já, né, completamente. Mas mesmo assim, isso também serve como um extra para as pessoas, para os brasileiros assinarem a Prime Video. Eu concordo com o Gabriel. A Netflix, ela teve o evento do Jake Paul com o Mike Tyson. Ali foi um evento que provavelmente conseguiu algumas assinaturas. Mas eu acho que o sucesso do streaming vai ser essa mesclada. Mesclada de conteúdo original, muito volume. Sim. E evento ao vivo. O streaming brasileiro que tiver mais futebol vai ter mais assinante. Não tem jeito. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A Prime Video
consegue passar, vai passar 5 jogos do Campeonato Brasileiro. 5 times, exclusivo. Aí já vai aumentar muito a assinatura da Prime Video. E a Netflix, se fizer a mesma coisa. Vou dar outro exemplo. Prime Video é o Campeonato Brasileiro. Netflix, Copa do Brasil. Então você vai ter uma meia... você vai ter provavelmente 2 assinaturas. Então eu acho que o futebol é o grande filão. Claro, é difícil. Porque você tem a Globo, você tem a Prime Video, você tem a HBO, né? A HBO, a Max, que também passa futebol. The você Last tem of Us. o Casimiro. Então o futebol, ele é o grande segredo aí pras... Eu tô curioso pra Copa do Mundo. Vai passar na Globo, né? A Copa do Mundo de 2026. Vai passar. Mas é exclusividade? Não, Então, não é exclusividade. Eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser a distribuição dos jogos da Copa do Mundo do ano que vem. Porque pode ser um teste. Por exemplo, a Netflix e a Prime. Pô, a Netflix tem muito dinheiro. E a Prime é do Jeff Bezos. Imagina o Bezão em casa assim, ó. Compra aí, vai, uns 15 jogos dessa Copa do Mundo. Vamos fazer um teste pra ver como é que é a audiência no futebol? Claro que Copa do Mundo a audiência é muito maior. Tem muita gente que não gosta de futebol e acompanha a Copa do Mundo. Mas eu acho que já perceberam. Eles não são burros, né, galera? A gente não pode achar que eles não têm essas pessoas que procuram esses dados. A Prime Video já sacou que o futebol vai bem lá. Transmissão, eu já assisti lá na Prime Video. A transmissão é boa, a imagem é boa, a qualidade é legal. E o streaming da Prime Video tá melhorando pra caramba. A Netflix que ainda não se aventurou nessa parte de futebol. Ela fez o Jake Paul, Teve né? o evento do comediante lá, Sim, de boxe. do Whindersson, né? Whindersson. Eles estão indo mais nessa parte da luta. Tem um catálogo de jogos. Mas eles estão começando a inovar. Eles estão começando a inovar e a gente acha que vai ter uma segunda onda de inovação dentro do streaming. É isso, a guerra é positiva porque concorrente quem ganha é a gente. Sempre exigindo o melhor serviço, a melhor qualidade. Mas quem tiver mais evento ao vivo e o futebol vai começar a levar essa parada aí. Não, e tem outra coisa também. Há uns 4 anos atrás, com 100 conto, você assinava 4 streamings. Com 100 conto. Hoje, com 100 conto, você assina 2. Ó, o nosso plano da Netflix, eu acho que é 60 conto. A Disney é isso também. A Amazon Prime é 40 conto. Então, assim, a Crunchyroll é 20. É mais baratinha a Crunchyroll. Max 60 mango. Então, assim... hoje, R$300 você tem em todos os streamings. Há 4 anos você tinha. E aí, o que acontece? Hoje tem várias categorias de plano. Tem plano com anúncio, plano com multitelas. E tem uma outra coisa aqui, ó. A Prime... eu lembrei, a Prime lançou essa série aqui do Kevin Bacon, que é muito boa, O Caçador de Demônios. Eu dei uma parada, mas eu assisti 5 episódios e é bem divertida, assim, não é nada, ó. Outra coisa, Conclave, por causa da morte do Papa. Muitas pessoas foram buscar o filme Conclave, tanto é que o filme teve um aumento de mais de 5 milhões de visualizações em menos de uma semana, por causa do falecimento do Papa. E o filme está na Amazon Prime. Quer ver um outro filme que deu uma impulsionada? G20. Ó, o G20 da Viola, camisa 9 Davis. Então, vários conteúdos interessantes. Então a briga é boa e os beneficiados somos sempre nós. Mas ainda a Netflix ainda tá na liderança, tá bom? Na frente por causa do volume, das apostas e é muita coisa ruim, mas muita aposta dá certo. A Netflix teve aquele filmaço gigante de mais de 300 milhões da Millie Bobby Brown com Chris Pratt. Já, né? Mas assim, Bebê Rena deu certo, Wandinha deu certo, Adolescência deu certo. Round 6 deu certo. Stranger Things tá terminando, mas também deu certo. Cena. A Netflix, ela de 3 em 3 meses, ela dá uma acertada, faz um golzinho de voleio ou de bicicleta. Isso é importante porque movimenta. Senhoras e senhores, coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.